E aí, galera, tudo certo? Tudo de boa? Primeiro, quem que sou eu, né? Meu nome é Silvano, esse aqui é um projeto que eu estou fazendo aqui em conjunto com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Para a disciplina de princípios químicos e bioquímicos, né? Da professora Vera Tiburcio. E, bom, eu vou tentar trazer para vocês um conceito que eu gosto bastante, né? De bioquímica, que é a parte de fermentação, né? Mas só que com o meu twist, né? O meu jeitinho de fazer as coisas, beleza? Então, vamos embora. Bom, primeiro a gente pode começar, né, falando sobre seres vivos em geral, né? Que todos os seres vivos eles vão depender de alguma forma para a produção de energia, né? Nos animais, um dos processos principais para a geração de energia é a quebra da glicose e outros carboidratos também. A gente pode ter dois caminhos diferentes que vão ser seguidos, né? A gente pode ter um caminho que é energeticamente mais eficiente, esse sendo uma via aeróbica, né? É uma via que ela vai ocorrer quando existe a presença de oxigênio ali no meio, né? Ou o mais ineficiente energeticamente, que seria a via anaeróbica, né? Que ela vai ocorrer quando existe uma ausência de oxigênio no meio que a gente está falando, né? Independente do processo que a gente estiver falando, uma das características principais dele é que ele vai precisar começar pela quebra da glicose, né? Esse processo chamado glicólise, né? Onde essa glicose ela vai ser quebrada, vai gerar um pouco de energia, né? E eventualmente ela vai ser convertida em duas moléculas de ácido pirúvico, né? O piruvato. Esse piruvato ele vai ser utilizado depois em outros caminhos que vão depender da presença ou da ausência de oxigênio. Quando eu falo de eficiência energética, né, eu estou falando da produção de energia total a partir de uma única molécula de glicose, né? E a moeda em específico que vai ter esse valor de energia vai ser o ATP. Quando a gente fala da via aeróbica, a produção de ATP é muito bem aproveitada. Ela quebra essa molécula da glicose até sobrar quase que nada, né? E a consequência disso é que ele vai gerar uma quantidade muito maior de ATP, acima de 30, dependendo de qual for, né, a bibliografia que a gente for constatar para fazer os cálculos, né? Mas normalmente acima de 30 ATP vai ser produzido na via aeróbica. Enquanto a via anaeróbica ela vai ter a glicólise, que vai produzir 2 ATP, e o processo que for ser feito depois. Esse processo não vai produzir muitos ATPs. Então, normalmente, a via anaeróbica ela vai ter uma produção de 4, 6 ATPs, nada muito grande. O que vai diferenciar e vai fazer com que um organismo escolha por ir pela via aeróbica ou anaeróbica, é que aquela célula ela vai estar, se ele vai ter a presença de oxigênio ou se ele vai estar privado do oxigênio. Esse é um dos primeiros caminhos, né? O outro também vai ser a espécie, porque espécies de organismo vão ter estratégias diferentes de adaptação, de acordo com o meio da onde ele veio, né? Hoje, em específico, a gente vai focar no caminho que ocorre depois da glicólise anaeróbica, sem o oxigênio. A gente vai falar um pouco sobre fermentação. A humanidade descobriu que a gente pode usar essa fermentação para conservação de alimentos ou para fazer alimentos que o sabor depois da fermentação não tem nada a ver com o sabor original daquele alimento. Então a gente começou a ativamente utilizar esse processo natural aí na nossa produção de alimentos, né? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre fermentação? Segue comigo. Bom, primeiro a gente tem que falar sobre humanidade e fermentação, né? E qual que é uma das origens mais antigas que a gente vai ter, né, de evidência sobre humanidade existindo com fermentação? Tão antigo quanto a agricultura. Talvez uma das civilizações mais antigas que vão fazer o uso de uma fermentação sistematizada sejam os sumérios. Agora que a gente falou um pouquinho sobre as evidências mais antigas de fermentação e a junção com a humanidade, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de fermentação existentes. Primeiro, eu quero fazer um adendo de que existem diversos tipos de fermentação. Então eu vou falar aqui das fermentações mais comuns aqui na nossa região, né? Aqui no Brasil e principalmente no Ocidente. Existem algumas outras formas de fermentação, mas que elas não são tão famosas aqui no Ocidente, então eu acredito que não seja muito interessante eu falar sobre elas, né?
Então eu decidi separar e falar sobre 4 tipos de fermentação diferentes, né? A fermentação alcoólica, a fermentação acética, a fermentação lática e a fermentação butírica. Então vamos lá? A primeira das fermentações vai ser a fermentação alcoólica, né? Onde aqueles 2 piruvatos lá que eu falei lá atrás, né? Eles vão ser convertidos em 2 moléculas de etanol, né? E 2 moléculas de gás carbônico, né? O organismo que normalmente a gente vai usar para fazer esse tipo de fermentação, né, é uma levedura que se chama Saccharomyces cerevisiae, né? É o fermento de pão, sabe? Quando você vai na padaria e você compra aqueles fermentinhos de pão que já vem seco, ou até o in natura, né? É essas leveduras que elas vão fazer esse processo. E é curioso, porque a fermentação de pão e a fermentação de bebidas, todos esses vão ser feitos por Saccharomyces cerevisiae, né? E aí o que acontece nessa fermentação? Igual eu falei anteriormente, né, o piruvato ele vai ser convertido em etanol e gás carbônico. Onde a gente vai pôr essas Saccharomyces vai depender do objetivo que a gente tem. No pão, esse etanol ele quase todo que evapora quando o pão vai no forno. Então o pão não é alcoólico, porque o etanol evaporou, ele foi queimado, né? Enquanto o que a gente quer no pão é o CO2, para inflar o pão e você conseguir um pão fofinho, um pão que ele vai ter as teias de glúten muito bem finas e adequadamente feitas, né? Enquanto nas bebidas, a gente pode tanto retirar esse CO2 e ter só o etanol, onde a gente vai obter, por exemplo, vinhos, né? Ou a gente pode, inclusive, querer aproveitar esse CO2. E aí, nesse processo, a gente vai ter as bebidas alcoólicas gaseificadas, né? Que seriam as cervejas, os espumantes, né? E esse tipo de coisa. A forma de fermentação, que eu vou falar logo depois da alcoólica, porque ela precisa que a fermentação alcoólica ocorra antes, né? Que é a fermentação acética. Essa fermentação acética, ela ocorre normalmente após o processo da fermentação alcoólica. Quem vai fazer ela é uma categoria de bactérias que chamam acetobacters. Essa acetobacter, né, o que ela vai fazer é que ela vai pegar aquele etanol que foi produzido na fermentação alcoólica anteriormente, né, e ele vai conseguir produzir ácido acético, né, além de mais alguns ATPs pelo caminho também, enquanto ela faz isso, né. Esse ácido acético, às vezes você não pode estar... eu ouço esse coisa, eu não sei o que significa ácido acético. O ácido acético é o principal que vai dar aquele sabor azedo ao vinagre, né? Então, basicamente, elas produzem vinagre. Então, é muito normal que vinícolas produzam vinagres a partir da sua própria produção de vinhos. Porque, às vezes, pode acontecer de que talvez o vinho ele não foi selado adequadamente, ou ele tinha uma quantidade muito grande de oxigênio na onde ele estava fermentando, e após a fermentação alcoólica começar, as acetobacter tinham oxigênio suficiente para existir naquele meio. E aí elas começam a converter o álcool, o etanol, né, em ácido acético, transformando assim o vinho em vinagre. A mesma coisa acontece, você já tomou um vinho assim, você não bebeu a garrafa inteira, você bebeu uma parte da garrafa e você colocou ele ali na geladeira. Se você esperar ali uma semaninha, mais ou menos, você vai tomar e é vinagre. Inclusive esse vinho você pode só pegar ele e jogar na salada, porque ele de fato é vinagre. Então você pode usar ele para temperar a salada, não tem problema nenhum. Não tem por que desperdiçar, né? Se você tem um bom vinho e ele se transformou em um vinagre, você agora tem um bom vinagre. O outro processo de fermentação que a gente vai falar a respeito, né, é a fermentação lática. Essa fermentação lática, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre, né? O que vai acontecer nela é que, normalmente, uma outra categoria de bactérias, né, os lactobacilos, né, eles vão converter aquele piruvato lá da glicólise, né, em um ácido lático, ou um lactato, né? Cada um deles vai ser convertido em um lactato. Esse lactato, ele é o que vai dar aquele sabor ácido de todos os produtos derivados do leite que a gente está acostumado a beber, né? Iogurte, Yakult, kefir, dependendo da região, cada um deles vai ser um organismo diferente, de uma região diferente do globo, que caiu no nosso gosto popular, né? Mas ele vai fazer isso, ele vai fazer essa produção. Ele vai usar esse piruvato para converter ele para lactato, e gerando alguns ATPs pelo caminho também, igual nas outras fermentações.
E o produto final que a gente vai obter vai ser o iogurte, vai ser o kefir, vai ser Yakult, como eu mesmo disse. E por fim, a última forma de fermentação que a gente vai falar é a fermentação butírica. Essa provavelmente é uma que quando você ouve, você fala, cara, eu não sei o que é fermentação butírica. Eu posso virar para você e falar, é a que produz ácido butírico. Você continua na mesma, né? Ácido butírico. É curioso, porque a fermentação butírica, ela é feita por uma categoria de bactérias, um gênero de bactérias em específico, que existe uma bactéria que ela é muito vilã ali no meio, que é o gênero Clostridium, né? Que é o mesmo gênero do botulismo, que é uma doença horrível, pode te colocar muito doente, dependendo o quão grave tiver a sua situação, pode até levar à morte. Mas as bactérias do gênero Clostridium, como um todo, elas não necessariamente todas elas são maléficas para a gente. Algumas dessas bactérias, desse mesmo gênero, né, elas fazem esse tipo de fermentação, a fermentação butírica, que ela vai usar o quê? Ela vai usar aquele lactato que foi produzido lá na fermentação láctea atrás. Então, para que a fermentação butírica aconteça, primeiro é necessário que exista uma fermentação láctica, para converter o piruvato em lactato. Depois, ela vai usar o lactato e produzir, usando ele, ácido butírico. Esse processo que eu estou falando é o processo dos queijos, que sofrem um processo de madurecência de longo prazo. Entre eles, a gente pode colocar um dos mais famosos, né, que é o parmesão, né, que entre eles a gente vai ter o verdadeiro parmesão, né, o Parmigiano Reggiano, e a gente tem também aqui, por exemplo, a Serra da Canastra como um todo, né, que vai ter a grande produção de queijo canastra, que serão esses queijos de tom amarelo, de um sabor um pouco mais forte e com um sabor diferente. A consequência desse sabor é o ácido butírico, né? Então, normalmente, essa fermentação butírica ela vai ser usada principalmente para queijos amarelos de fermentação mais longa. Bom, essas foram as 4 formas de fermentação mais comuns aqui no Ocidente, né? E agora, para a gente conseguir fixar mais ou menos o que a gente falou, eu vou compartilhar com vocês uma receita minha, que eu adaptei, na verdade, né, de um vídeo da gringa, e ele é para fazer um vinho tinto simples de fazer em casa, pelo processo dele ser simples e pelo tempo que ele consegue ficar pronto, né? É um vinho que ele demora ali no máximo uns 15 dias, mas dependendo do calor que tiver, se estiver por aí, igual aqui em Uberaba chega a ficar, provavelmente você vai conseguir ter esse vinho e beber ele ao final de uma semana, né? Então vamos lá, que aí eu tenho algumas fotos do processo de quando eu fiz esse vinho, que aí eu vou mostrar as fotos para vocês e eu vou descrevendo todo o processo, ok? Vamos lá!